primeira coisa é você se aceitar do jeito que você é. Se você não tem consciência disso... Ele domina o jogo. Ele domina o jogo. Não vai aprender a ser líder se você não for uma pessoa resolvida e gentil. Você fala do pertencer, né, Catinha? Tem uma frase que é, se você não se perceber e se colocar, o mundo vai falar onde você tem que estar. É isso. Não precisa se encolher pra caber. Para que a Catinha me pegou aqui, vai Catinha! Vai. Que é isso, gente? Break com Mariana com Y. Chegou esse momento maravilhoso, é o Break com Mariana com Y. Por que break? Porque é hora do break. Não só aquele break. O break de pausa, de intervalo, é isso. Sempre com conteúdo extremamente relevante para você construir a sua carreira, não só profissional, a sua carreira de vida pessoal também. E hoje, gente, eu tô com uma pessoa muito maravilhosa porque a gente tem algo em comum. A gente tem um negócio em comum. Kátia com Y! Obrigada! Obrigada, Mar. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Também, muito feliz. Bem-vinda. Obrigada. Gente, tô preparando para café da Ana Maria Braga? querida, Café da Mari. Eu imprimo a Ana Maria, né? Você olha pra mim, olha só. Olha Chiquérrimo. só. Não é? E esse espaço externo, essa energia de natureza, Glamour. Catinha. Chiquérrimo. Catinha, muito obrigada por ter aceito esse convite. O break é esse lugar da gente, nessa hora de intervalo, desse bate-papo mais informal, pra gente trazer ferramentas, a gente trazer novos insights, a gente trazer cutucadas, que eu sei que você é boa nisso também. Boa. Para que a liderança, para que o RH, para que esse mundo corporativo sofra menos no processo. Porque não tem, eu que falo de humor, não dá pra gente ser feliz o tempo inteiro, mas dá pra gente sofrer menos no processo. E óbvio que você tá aqui, sua camiseta já traz muita coisa. Onde não houver inclusão, seja a primeira, tá, queridas? Viu, gente? Ó. Tenho muita coisa nesse assunto que eu quero entrar com você. Pra gente começar a primeira parte, porque você tá preparada para todas as minhas perguntas? Será, gente? Mari sempre surpreende nas perguntas, mas a gente tenta, né? Porque eu tô com umas aqui que eu não sei se já te fizeram, hein? Eu não sei se te fizeram. Eu vou começar com as que fazem, para depois a gente ir para as que eu acho que não fazem. Tá bom, tô preparada. Catinha, eu queria que você trouxesse pra gente que muita empresa fala de diversidade. E é um assunto que eu sinto que já teve mais hypado e agora tá, se der a gente fala, se não der a gente não fala. E a gente sabe que no dia a dia, de fato, onde a inclusão acontece? Porque tem um lugar de palco, de vamos fazer para mostrar que estamos fazendo, e tem situações. Eu quero que você traga, Catinha, a realidade, onde a inclusão está acontecendo de fato dentro das corporações, para quem está ouvindo já começar a se perceber. Opa, não tinha pensado nisso. Então eu queria que você trouxesse esse contexto de inclusão para a gente primeiro. Boa. E essa pergunta é tão importante, né, Má? Porque tem muita empresa falando muita coisa bacana e fazendo pouca coisa bacana, né? Ai, gente, até desceu uma quadrada aqui. E eu costumo dizer que a inclusão acontece no bastidor, sabe? Ela acontece no detalhe, ela acontece naquela pessoa que não precisa dizer para o mundo o que está fazendo, mas está atenta ao outro, está prestando atenção no outro, na necessidade do outro, com uma escutativa. Então é quando ela está plena ali, quando ela está ciente do papel dela de um agente de transformação. E óbvio que se todo mundo tivesse essa mesma intenção, a gente estaria num lugar muito melhor no mundo, né? Então, acho que a cultura de inclusão, por mais que a gente veja as empresas buscando uma cultura de inclusão da organização, né? E colocando nomes bonitos para isso. É chique, né? É chique nomear, é chique fazer. Mandar aí coloca nome bonito e exclui no dia a dia. E aí no dia a dia não coloca a pessoa no lugar para poder falar a ideia dela. Né? A liderança leva a ideia da pessoa e não nomeia. A gente vê pessoas tentando se colocar numa reunião e não tem espaço para isso. Você já passou por isso, Catinha? Muitas vezes, né, Mari? Muitas Cara, eu não queria essa resposta. Infelizmente, muitas vezes. Agora eu aprendi, né? Mas é importante porque, assim, eu acho que desde pequenininha, quando eu pego, né, eu olho para minha história, eu lembro que eu sempre fui tortinha, né? Pequenininha. E aí eu levantava a mão para perguntar para a professora, e aí tinha uma turminha lá que zoava todo mundo, que dava risada do meu bracinho torto, que ficava imitando a minha mão curtinha, e a professora nem sempre via, e eu desencanava de perguntar. A professora nem sempre viu ou ela não queria ver para não criar alguma coisa, Catinha? O que você acha? Na época não tinha esse discernimento, não tinha né, essa consciência. Mas eu ficava com vergonha e acabava estudando sozinha e aprendendo e sendo o protagonista do meu ensino. Sozinha, criando suas ferramentas internas para isso. É isso, e eu fui lidando com isso. Mas quando você joga isso para hoje, quantas vezes eu não tive que
me encolher para caber, assim, sabe? Para ser aceita, para não conseguir, para conseguir ter Quantas uma vezes? opinião, para então isso é um processo que você dentro da empresa depende de muitas pessoas com o mesmo objetivo, né? Então eu falo que uma empresa não proporciona um ambiente seguro para todo mundo, mas os times, a liderança, ela é muito responsável para fazer isso no bastidor com os seus times, né? Porque você que passou pelo processo, Catinha, que nem você trouxe que desde a infância você tirava um sarro, desde a sua infância, desde quando você se conhece por Kátia. Isso é dentro... Como que a gente pode trazer, Catinha, para as pessoas que não viveram ou que não presenciaram? Como que a gente traz esse clique de inclusão para quem nunca passou por aquilo? Porque eu sinto que tem um lugar, né? Muita gente fala assim, cara, vai estudar, vai letrar, vai... Só que essa pessoa nem sabe que ela precisa ir atrás de letramento. Ela não conhece o mundo, ela não... É ignorância, e não ignorância de ser violento, mas é uma ignorância de falta de informação. Como que a gente pode dar esse toquezinho assim, ó, de um jeito gentil, Catinha? Vai conviver, né? Vai furar a bolha, assim. Não adianta a gente ver no filme, na TV, na história, no jornal e no dia a dia evitar porque não sei o que fazer. E é um tema que dá medo, né? Você acha que as pessoas evitam, Catinha? Evitam. Tá, você aí, ó. Evitam. Tá, ó, repensando aqui. E sabe por que elas evitam? Porque a gente vive numa sociedade, infelizmente, que o erro ainda não é permitido. Opa. Né? E quando a gente erra, a gente é ali, tipo... Tido como menor. Uma pessoa que, poxa, como inferior. Ela não sabe? Quando é num cargo de liderança, então... E eu costumo dizer uma coisa, que vulnerabilidade gera conexão, assim, sabe? Pega essa então, Brasil! Maravilhosa. É, porque quando você se coloca num lugar de não sei, não entendo, me ajuda, as coisas acontecem. E tá tudo bem pedir ajuda, criatura! Tá tudo porque eu sinto que tem isso que você trouxe, Catinha, achei incrível, porque o erro, a falta de informação faz com que a pessoa se sinta inferior. Então eu não vou mostrar essa vulnerabilidade, porque senão o time, o todo, a empresa vai falar, nossa, esse líder não está preparado o suficiente. Mas o quanto é poderoso saber que não sabe. E a gente buscar essa informação, mas o que você trouxe que eu achei incrível é, vá conviver. Vai conviver. Porque ensina muito. Não estou querendo dizer que, nossa, eu sei de tudo e, meu Deus, a Mariana é perfeita. Tudo das diversidades da vida dela, nossa, como ela permeia a diversidade. Mas eu tenho uma premissa, Catinha, que meu sonho é que essa palavra suma. Diversidade é uma palavra que não devia existir. Gente, a gente em 2026, a gente tem que falar de diversidade. Não entra na minha cabeça, assim. Bora falar de gente, né? Pra mim deu, gente, aqui a entrevista. Acho que pra mim deu. Bora falar de gente. É isso. Né? E, Catinha, eu sinto que quando a gente fala de gente, tem esse lugar da defesa do estereótipo. E quando a gente fala de Kátia, você chega, a pessoa já quer falar de inclusão. Uhum. E aí eu vou começar a fazer as perguntas que não te fazem, Catinha. Ai, que medo. Vamos. Bora. Tá pronta? Será? Qual o seu signo? Brincadeira. Touro com ascendente Capricórnio. Querida, sabe até ascendente. Sei. Meu é Câncer em Libra. Perguntas que ninguém te fazem, para o ímpar. Aquelas que não quer fazer a pergunta. Mas eu sinto, Catinha, que sempre que te chamam para as rodas, para as conversas, é para falar de inclusão. E eu sei, porque eu convivo com você e você é genial em muitas coisas. Você pode transbordar assuntos profundos, principalmente em liderança. Antes da gente falar do tema que você é muito expert, que é liderança, eu queria que você compartilhasse com a gente se essa minha percepção é real, se eu tô cutucando, e como que as pessoas podem olhar além. Boa. Isso é real, Catinha? As pessoas te chamam para as conversas sempre com esse assunto de inclusão? Sempre, né? Acho que é porque também eu tô hoje dentro de uma empresa que trabalha esse tema, mas por o fato de eu ser uma pessoa com deficiência sempre atrela o tema, né? E é óbvio que ele faz parte de mim, ele vai estar sempre comigo. Mas eu tenho uma jornada muito além. A deficiência está comigo desde que eu nasci, porque é uma deficiência congênita, mas eu tive uma jornada de vida e corporativa, de empreendedorismo, que me trouxe muita bagagem fora da inclusão.
Óbvio que eu tive as barreiras no meio do caminho, que você vai aprendendo a lidar com elas, mas para isso eu precisei usar muitas ferramentas para chegar nos lugares, né? Então, quando eu fui empreender, que eu tive uma agência de comunicação, como é que foi esse processo? Da onde eu tirei a ideia? Como é que eu planejei tudo? Como é que ela virou uma empresa bacana? Como é que eu saí de lá e fui para uma Natura, né? E foi uma transição de carreira pensada, organizada. Então, assim, falar com pessoas sobre experiências de vida, também é falar de liderança, né? Ou da sua própria vida ou de um time, né? Como é que eu sou protagonista? De resultado, né, Katinha? De resultado. Então, como é que eu falo de pertencimento? Como é que eu falo de inclusão sem falar de inclusão? Então, eu não preciso só falar de inclusão Como falar de de pessoas... inclusão sem falar de inclusão. Eu não preciso falar de inclusão de pessoas com deficiência sempre. E hoje é o que você aborda, né, Katinha? Eu sou uma pessoa com deficiência. Eu Vai sou tá muito com mais você. do que a deficiência. Espera só um instantinho aqui, que tem uma música querida. Tchau. Música, tchau. Vá pra Que natureza, doce. jovem. Ai, que docinha Que ela. doce. Mas é isso, assim, eu Mas quero você sente ser que as pessoas percebida... têm receio de falar com você sem ser esse tema? Você acha que as pessoas falam, imagina, vou chamar a Kátia, a gente não vai falar de inclusão aqui? Você acha que as pessoas têm receio? Eu acho que Katia? elas nem Como que a gente- sabem, Mari, que elas podem me chamar para falar de outra coisa. Agora você tá sabendo, né, criatura? Né? Saibam, Agora não dá gente. mais, agora não sabe, agora sabe. Agora a pessoa sabe. Elas nem sabem. Então, por exemplo, Dia da Mulher, né? Tá aí, Dia da Mulher. Cara, tem tanta coisa para falar sobre ser mulher na trajetória. Eu sou mulher, sou esposa, sou mãe, sou empreendedora, no papel de mulher. Então, óbvio que se intersecciona com a minha condição de mulher com deficiência, mas eu não sou só a deficiência, eu sou um conjunto de coisas que podem chegar em muitos outros temas, né? Então, assim, quando a gente fala de liderança, eu já fui líder, já liderei uma equipe grande, já liderei uma empresa por 2 anos, então eu liderei a Talento Incluir por 2 anos com 40 pessoas. Então, você vai aprendendo no meio do caminho, né? Você vai aprendendo coisas no meio do caminho. E quando eu falo de vulnerabilidade, eu lembro que quando eu assumi a liderança da Talento Incluir, e lá, quando eu também fui crescendo na Natura, as primeiras coisas que eu fazia era, não sei. Então, tipo, por isso que eu falo muito de vulnerabilidade, porque foi assim que eu aprendi. Quando eu me coloquei à disposição de não saber. Não é muito relacionado à liderança, né, Katinha? A gente tem uma liderança, eu vou falar do Mariana Institute University, vozes da minha cabeça. É uma liderança muito mais de proteção, então deixa eu me proteger, porque as pessoas não podem olhar onde eu erro, onde eu tenho dificuldade. A gente tem uma criação, aqui no Brasil, assim, muito nesse lugar de proteger do que alcançar. Então, já é uma ideologia a gente não demonstrar vulnerabilidade, e quando demonstra vulnerabilidade, aí eu sinto que tem aquela vulnerabilidade de palco também. Sabe aquele lugar do tipo, eu sou, como que é, perfeccionista? Aquela vulnerabilidade de que as pessoas olham como um poder e não como uma falha, um sabotador. Como que a gente pode colocar, Katinha, eu quero práticas, assim, dicas, que aqui eu tô olhando, né, não tô vendo mensagem não, gente, é roteiro aqui que a gente tá costurando, tá? Nossa, Mariana, a convidada aqui vendo mensagem, não. Que eu coloquei alguns pontos que eu sei que você pode ajudar. Como que esse líder, Katinha, pode trazer essa vulnerabilidade para si primeiro, porque acho que primeiro tem que ter esse lugar do tipo reconhecer, para depois reconhecer pro time e aplicar sem ter essa percepção de que ele tá perdendo autoridade. Então, eu queria que você trouxesse essa prática, que nem você falou, Mari, eu tive muito tempo na Natura, eu toquei essa equipe na Talento, então, queria que você trouxesse pra gente já essas práticas de liderança mesmo, como que esse cara reconhece pra si, como que ele coloca pro time, sem perder a autoridade, e óbvio, não tem como, a gente tá falando de negócios, focado em performance, em resultados, né? Então, como que a gente pode aplicar isso, Katinha? Queria ouvir palavras da especialista. Palavras. Enquanto eu como um croissant maravilhoso. Eu acho que hoje, né, quando a gente olha para a liderança, a gente percebe que eles são especialistas em serem generalistas, né? Polêmico! Então, assim, as pessoas precisam ser especialistas, mas elas querem saber de tudo, porque o mundo acontece muito rápido. E tá tudo bem você não saber. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, você viu a notícia tal? Eu falo, não vi. Jura que aconteceu isso? Mas como você não viu? Cara, porque eu não vi. Você pode me contar, por favor? E aí, você abre espaço para uma troca, para aprender, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você se aceitar do jeito que você é. Tipo, é o seu ser, né? Quem eu sou eu? Porque como você vai liderar o outro, você precisa conhecer o outro com profundidade, para poder trazê-lo para o jogo e fazer o negócio acontecer. Como é que você vai tirar a melhor performance do outro, se você não sabe nem qual é a sua melhor performance, né?
Então, assim, olhar para dentro e ter esse sentimento de pertencimento vai gerar o vínculo necessário com o outro, porque as coisas podem se somar. Então, eu não sou bom em tudo e tá tudo bem. E tá tudo certo. Mas se o outro do meu time é bom naquilo que eu não sou bom, ou no mínimo eu vou aprender, ou no mínimo a gente vai somar, né? Então, nessa trajetória que eu vim indo para liderança e fazendo esse processo, cara, uma coisa que eu odeio é número. Vou falar, eu sou de comunicação, gente. Eu não Também, sei cara. de número. A gente pode abrir o coração aqui? Vamos abrir? A gente fala. Katia, eu sou péssima, cara. Não gosto. O 2 mais 2 eu só sei porque eu decorei. A gente aprendeu, né, gente? Mas é isso, assim. E aí, quando vem lá na liderança, você tem que cuidar do orçamento. Você tem que cuidar do DR. Eu falo, é sério que eu tenho que fazer isso? E aí, é ótimo você descobrir pessoas na sua equipe que gostam de fazer, que saibam fazer, ou você vai estudar um pouco para entender. A gente tem que ter uma noção básica, mas é uma mas soma. Criar alianças estratégicas para que aquela pessoa, no domínio dela, no talento dela, ela alcance isso. junto com a gente. E sabe que isso vem de uma cultura que eu estava refletindo outro dia, que é assim, ó, na escola. Você estudava mais a matéria que você gostava ou aquela que você ia mal? Você era cobrado em tirar nota boa daquilo que você amava, que você já tirava, ou daquilo que você ia mal? Que ia mal, cara. Que ia mal. Então eu ficava ali 3 horas estudando matemática e não estudava nada de português que eu amava, ou de qualquer outra matéria que era de humanas, porque eu tinha que ir bem em matemática. Então você sempre foi obrigado a ser bom em tudo. E ninguém é bom em tudo. E se você é bom em tudo, que é o generalista, você fica na média. Você não é bom em nada, você fica na média. Você cai no que você é bom e você sobe o que você é ruim. E aí você você não faz entregas extraordinárias, né? Você não vai para o lugar de chamar atenção, de se destacar. Você só se destaca a hora que você... E de escrever a própria história, né? É isso. E que você põe para fora aquilo que você é muito bom, né? Que você compartilha com outro aquilo que você é muito bom. Então, acho que para uma boa liderança é assim, primeiro lidere a sua própria vida, né? Então, o que eu sou muito bom? O que eu gosto de fazer? E se a gente não souber descobrir, vai procurar quem te ajude a descobrir, né? Tá, eu querida. Encontrei pessoas no meio do caminho, Como né, Mari? Imagina, que me ajudaram a descobrir algumas coisas. Eu ia perguntar isso agora. Como que Kátia fez para ter esse pertence, que você fala do pertencer, né, Katinha? Do pertencimento com o ser. Como que você combinou isso na sua história para colher os frutos que você colheu na liderança? Assim, como que foi esse processo? Porque tem gente que fala assim, eita, cheguei aí, hein? Me pegou, preciso buscar, preciso entender a minha vulnerabilidade, preciso entender quem eu sou. Porque a gente sabe que tem pessoas que já estão muito caminhadas e já fizeram todos os perfis comportamentais, todos os testes, já viram todos os livros, tem todos os coaches, mas tem gente que ainda é um tabu, ainda não buscou esse começo de buscar, dessa busca interna. Como foi para você, Katinha? E como que você deixa para quem está começando esse caminho de se buscar? E até ajudar o RH que está assistindo a gente a dar o estalo para o time. Porque o RH, com certeza, já trilhou muito caminho de autoconhecimento, mas lida com um time que não começou às vezes. Então, como foi para você e como que a gente pode traduzir isso para dentro da corporação? Acho que a primeira coisa é o incômodo, né? Porque eu acho que você tem que ser feliz naquilo que você faz. E eu sou muito feliz naquilo que eu faço hoje, mas faltava algo, sabe? Sempre tinha uma vontade de fazer algo, mas eu não sabia identificar. Então, quando você tem ali um olhar externo que te ajuda, uma mentoria, que nem você fez comigo, né? E eu fiz outros processos também, vão despertando em você algumas coisas que você fala, poxa, é por aqui, será que é isso mesmo? E aí vem um monte de sabotador, né? Fala, não, você não. Volta pro quentinho, volta pro quentinho. A pessoa não sabe nada da sua vida, mentira, ela não te conhece. E ela te conhece muitas vezes melhor do que você, porque ela tem uma escutativa que você não tem com você mesmo. E um repertório de caminhos, né, Katinha? Então, assim, eu sempre tive um espaço onde eu tive que me adaptar, me encolher, né? Tipo, da escola, do levantar a mão, do aceitar para não atrapalhar muito, do tá tudo bem ser carregada porque vai causar, e aí você vai aceitando um monte de coisa que isso não vai te fazendo bem. Então, na minha trajetória, eu refleti isso para minha carreira. Eu fui aceitando muita coisa na minha jornada que não vai te fazendo bem. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é essencial. Eu costumo dizer que uma liderança, ela reflete aquilo que ela reflete as emoções que ela teve a vida inteira. Então, se ela foi uma liderança que sempre foi ali, nunca foi boa o suficiente para a família, para a mãe, para o pai, para a tia, para a avó, para o vô, sempre teve que provar que era bacana, sempre teve que ser engraçadinho para chamar atenção, nunca teve um
bom ali, Não recebeu afago, né? um amor. Um acolhimento, ela vai refletir isso na liderança dela, porque é o modus operandi dela, não é porque ela é do mal. É porque ela não sabe ser de outra Tá forma. vendo? Né? A pessoa não é do mal, ela tem que aprender. A gente tem que ter um pouco mais de paciência. A gente tem que ter escutativa, e não é escutativa de parar e conversar e ficar olhando, é escutar De o ser perceber. humano mesmo, perceber o ambiente. O que O ela... Jung tem essa frase, desculpa, Catinha, veio aqui, ó. O Jung tem uma frase que é: se você não se perceber e se colocar, o mundo vai falar onde você tem que estar. É isso. Então, é muito antes esse lugar de pertencer para você se posicionar e falar: mundo, isso aqui sou eu, essa é a minha comunicação, esse aqui são os nossos acordos, porque senão o mundo vai te colocar ali e você vai achar que aquela é você. É isso. Então, me veio essa frase muito Quer um desse exemplo lugar. bem bobo disso? Não deve ser bobo, eu tenho certeza É que não é bobo. gente. Não muito... é bobo, nada é bobo aqui. É Mas, ó, maravilhoso. eu odeio sentar de costas pra uma porta. Tipo, não gosto. Ponto, gente. Ponto. Deixa eu ver porta, gente. Não tem porta aqui, Aê, gente. galera, acertamos aí, não tem porta, hein? Ufa, que isso, Katia. Mas Tu me quantas pegou agora. vezes eu não fui num restaurante e aí na mesa a pessoa vai lá e tira a cadeira e você tem que sentar ali. E aí eu comia As incomodada. pessoas escolhem o seu lugar. Escolhem o meu muitas lugar. Vezes. E aí eu comia incomodada. E aí um dia eu não compartilhava com ninguém. Eu tô porque eu curiosíssima, porque nunca você tá achava não bobeira. quer ser surpreendida? Não Tem medo do sei, novo? Mari. Tem medo de assombração? Momento, Caramba! momento terapia? Momento de terapia? Eu tô curiosíssima, gente. O que uma porta revela? Cara, não Gatinha, gosto. que coisa. E aí um dia comentando com meu marido, eu falei, cara, eu como mal, né? Tipo, Porque a pessoa porque te colocou a pessoa ali. me coloca num lugar onde não. Ele falou, mas fala. Fala? E eu falei, Tão simples, né? E você Tão fala, simples. caraca. Aí a primeira vez que eu fui falar, o garçom virou pra mim e falou assim, ah, mas ali não dá não que a senhora vai atrapalhar. Mentira. Aí eu falei, Aí você falou, querido, eu tô indo embora então, jovem. Se eu como cliente te atrapalho, e aí Eu não foi tenho isso que que tá eu fiz, aqui? Mari. A É. gente saiu do restaurante. Mas foi a primeira mas frustrada, ele assim. reagiu, depois que você falou que ia sair, ele falou alguma coisa? Não, eu falei, então tá bom, moço, obrigada. E simplesmente super aceitou. educada e saí. Né? Tô Então, quantas chocada vezes... que gente, tem coisa que não é do meu universo e que pra mim eu gosto, é isso que você falou da escutativa, de sair da bolha. Você escuta e fala, gente, isso acontece. Acontece. Só que aí que você joga isso, aí essas Você vai experiências vão fazendo cara, tipo, eu vou atrapalhar. Se eu tentar falar, eu vou atrapalhar. Se eu der minha opinião, eu vou atrapalhar. O sabotador Então, já. se você não tem consciência disso, Ele domina o jogo. ele domina o jogo. Então, quantas vezes Que uma pessoa forte. sem deficiência, mas tem outras experiências na vida, que fazem com que o comportamento dela, de mecanismo de Se defesa, condicione. condicione e condiciona uma equipe, né? Quando Ele só você... transfere. Ele transfere, porque essa é a referência dele. Então, se você não tem consciência disso, não vai. Então, a primeira etapa é o incômodo de, tipo, de onde vem esse meu comportamento. E isso que você trouxe, eu acredito que seja para transbordar, Catinha, tenha mentores, né? Eu acredito muito, eu tenho mentor para tudo, né? Eu acredito que o mentor, ele já passou pelo caminho e ele vai te conduzir para você pegar o caminho que você sofra menos. Porque se você for sozinho, você nunca passou por aquilo. Você vai pegar o caminho que você, cara, você pode ser muito mais longo, muito mais tortuoso. E o mentor fala, não, eu já passei, deixa eu tirar umas pedras aqui pra você. Então, tenha mentores, e não tô falando só do mentor, que é o guruzão lá. Às vezes alguém que tá abaixo de você é seu mentor. Sim. Alguém que tá em outro departamento, alguém da sua família, alguém que possa trazer esse insight que você precisa para transformar esse incômodo em ações que sejam positivas para si e para que alcance isso pro time. Então, acredito que você trouxe esse ponto que você, Cara, quantos anos de mercado, Catinha, você tem? 25 já. E tem mentor, tá vendo, gente? Que Eu é isso que eu tenho. quero. Tá aqui, ó, gente, uma delas, ó. Ai, gente, ela tá falando de novo. Eu não Ai, queria entrar nesse gente. assunto. Maravilhosa que você é. E aí, Catinha, a gente tá caminhando pro final. Já? Meu Deus, Ai, que lindo falar já, é porque é bom, né? O tempo voa, gente. Primeiro, muito obrigada por você compartilhar as suas vulnerabilidades. Você compartilhar esse lugar que a Kátia não é só inclusão. Eu acredito que a gente precisa trazer isso, Catinha, de quando a gente for falar com alguém com deficiência, a pessoa não é aquela, vamos dizer aqui, aquela bandeira somente, ela tem muito mais para trocar. Eu queria que a gente finalizasse, Catinha, do tipo, como que a pessoa pode começar? Porque é inevitável a gente não trazer do tipo, o que a Catinha, na posição que tá, quer transbordar para o mundo? O que você quer comunicar para o mundo, assim? O que você quer que o mundo veja junto com você? O que inspira essa liderança? Então, queria que a gente fosse para o último bloco, mergulhando nesses princípios da Catinha, porque eu acredito que é muito interessante a gente ouvir
esse seu lugar, que soma tantos outros, para inspirar a liderança e o RH, assim. Que nem eu falei, o RH às vezes tem um time que ele não sabe por onde começar. Então, eu queria ver o que você espera. Qual a expectativa de mundo que você tem, Catinha, pra gente levar e a gente se inspirar junto. E contratem a Catinha maravilhosa, palestra, treinamento. Eu acredito que você seja essa enzima, né, que acelera, a enzima catalisadora ali para acelerar esses processos de liderança com inclusão. Então, queria que a gente fechasse esse contexto. Do que você enxerga nesse contexto todo, Catinha? Quero Profundo, muito te ouvir. hein? Profundo. Sua Mas tese de mundo. só- Você é o TCC só- dessa gravação. Eu esqueci de avisar, gente, que a gente tem TCC. Assim, a gente conclui o curso aqui ao vivo. Mas eu acho que é uma coisa muito básica e que a gente não faz, que é simplificar as coisas, né? A gente dificulta. E a gente tem um conceito de que simples não é valorizado. Que as coisas simples Muito bom, e Catinha. simples é diferente de simplório, né? Então simples é facilitar as coisas. Então você precisa fazer uma conversa, tenha conversa. Você precisa se posicionar, se posicione, né? Você precisa ir estudar sobre alguma coisa, vai estudar. A minha trajetória, né, como mãe, eu falo que meus filhos são negros, né? E aí eu me achava uma pessoa extremamente evoluída em relação ao racismo. Afinal de contas, eu adotei 2 crianças negras. Quando eles chegaram, eu me percebi super racista. Em vários pontos, porque eu não sabia como pentear o cabelo da minha filha, não sabia, mas eu me coloquei à disposição, né? De aprender. De aprender de uma forma simples, assim, sabe? Então eu não fui buscar muitas referências, magos, óbvio que eu conversei com muita gente, mas eu fui pro YouTube. Sabe? Tipo, como fazer penteado em cabelos crespos. Simples assim. E toda noite eu ia lá, assistia um videozinho, pegava os apetrechos e no dia seguinte de Maravilhosa, manhã cabeleireira. eu fazia o cabelo da minha filha, né? Por quê? Porque ela um dia Demais. virou pra mim e falou assim: mãe, os meus amiguinhos falam que meu cabelo é de bruxa. E aí eu falava, cara... Quem são os amiguinhos que a gente já quer nome? Que eu não guardo rancor, não, eu guardo o nome. Traz aí, que eu tenho inimigo de quantos anos eles tinham? 5. Inimigos de 5 anos aqui declarados. Pra vida. Enfim, mas aí eu podia ou fazer um escarcel, Sim. ir pra escola, nananã, ou fortalecer a minha filha, empoderá-la. Né? A gente não empodera ninguém, mas fortalece Sim. a pessoa, dar a ferramenta pra ela e fazer o meu melhor de uma forma rápida. Cara, que E demais. aí eu falo que isso pra Fazer mim, o meu melhor de maneira rápida e simples. rápida e simples, assim, sabe? Então, às vezes a gente fala assim, eu preciso fazer um curso de liderança para aprender a ser líder. Você não vai aprender a ser líder Seja se você legal, não só. for uma pessoa Gentil. resolvida e gentil e humana. Que legal. E se Catinha. colocar como um ser humano no lugar pro outro, né? Porque a gente se coloca como líder e liderado. Sim. E não como um time. Não como gente, Não como como você falou. gente, E né? você faz penteado e cabelo crespo? Agora eu não faço mais porque ela tá com 20 Poxa, anos, eu já ia falar, né, gente, a gente tem apetrecho aqui. Pode começar? Aquelas- Vamos dar uma trança? Mas é isso, assim. Então, lindo. toda noite eu ia lá, assistia um videozinho, separava as coisas, e ela começou a ficar feliz e super fortalecida. Ela nunca fez um escova no cabelo. Yes! Né? Tipo, Ela não tentou desviar, que se ela fizesse também tá tudo bem. tá tudo Mas bem, ela nunca quis mas ela não sair da precisou. essência. Sim, Ela não precisou, né? Então, acho que são essas coisas que você vai muitas trazer vezes... essa ferramenta mais eu não simples. tenho ferramenta, eu não tenho... Vai buscar, vai conversar com outro. E pelo simples. Vai entender pelo simples, sabe? Mas essa sua frase, você falou, Mari, eu vi que eu era racista, assim. Assumir essa nossa ignorância é muito forte. Eu sou casada com uma mulher nordestina e quando a Carol chegou em São Paulo, eu conheci a xenofobia. Ou seja, eu já vivia a xenofobia, mas nunca tinha percebido. Um dia a gente estava numa clínica e uma mulher falou pra Carol assim, nossa, de onde você é? Ela falou, sou de Natal. Ela, tão bonita, nem parece que é nordestina. Oi. Catinha, aquilo me atravessou. Eu não estava pronta. Eu fiz, quê? A Carol ficou olhando pra cara dela. Eu falei, me desculpa. Catinha, aquilo foi... gente, isso pra mim era... difícil, né? cara. E aí eu falei, eu não tinha noção desse universo. E aí é o tal da empatia, né? Que só acontece com conexão emocional. Você só sentiu aquilo de verdade que você conviveu e porque você Nossa, tem cara. conexão emocional com a Carol. Sim. É isso. Se você não tem conexão emocional com o seu time, você nunca vai entender, você vai achar que é mimimi. Qualquer coisa que aquela Então pessoa tudo falar. começa na conexão emocional. Da gente permitir sentir o outro, de permitir ouvir a história do outro. E permitir se Cara, ouvir que também demais. e se sentir também antes de ouvir do outro, né? Porque senão você não tem repertório pra isso. Gente, eu vou ter que falar que acabou. Eu nem acredito num negócio desse, Catinha. Queria continuar aí falando muito, assim. Eu acho que temos muito papo. Inclusive, nós temos muito. A gente é amiga, gente. Nossa, tem muita coisa pra falar. Mas vamos imaginar, Catinha, que é um break. Vamos. E a pessoa que tá assistindo o break, ela só passou, porque o break dela é de 1 minuto.
e ela só passou na nossa tela, qual recado de 1 minuto você deixaria pro break dessa pessoa? Recado tipo, frau! Recado de 1 minuto, É, gente. o break fast. Olha, para você pertencer, você não precisa se encolher para caber, né? Acho que esse é o recado, assim, sabe? Ninguém... Quando a gente fala de inclusão, eu falo que inclusão parece meio soberbo, né? Uma coisa meio... Snob, porque eu dependo do outro querer me incluir. Então, se inclua, sabe? Se inclua sendo você, com os seus defeitos, com suas qualidades, com seus pontos de melhoria, com as suas vulnerabilidades, e tá tudo certo, não tem outro igual. Né? Nem irmão gêmeo é igual, não é verdade? Então, assim, quando a gente fala de pertencimento, é isso, seja você. Porque quando a gente é a gente mesmo, a gente é autêntico, a gente consegue escutar o outro, a gente consegue perceber o mundo e a gente vai incluir naturalmente. E derreteu, gente, olha. Meu Deus, gente. Catinha acabou comigo. Exagerada? Quase nada. Ela é muito maravilhosa, não é? Ai, que Ana Maria Braga passa por debaixo da mesa. Quer que eu faça? Peraí, gente, será que vai pegar o quadro? Pega aqui o quadro, peraí. Me desafiou, né, Brasil? E eu tô aqui pra quê? Hã? Pera que a Catinha me pegou aqui, vai Catinha! Vai, Mari. Que é isso, gente? A gente faz o que o convidado pede, a gente faz. O convidado manda aqui nesse negócio. Catinha, imensamente, muito obrigada por você compartilhar toda a sua sabedoria com a gente aqui no Break. iFood Benefícios, Mariana com Y. É incrível a gente, Mari, trocar no mundo energia com um ser humano como você. Obrigada de coração. Obrigada eu. Foi muito especial, de verdade. E esse foi mais um Break com Mariana com Y e a gente se vê